Quero agradecer aos irmãos que confiaram, que me deram essa oportunidade de trazer a mensagem desta noite. E aquilo que eu vou falar vai estar no meu coração e no coração da igreja, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Diga amém, Jesus. Mateus capítulo 17, e versículo 7, só a parte B do versículo diz assim: louvado seja Deus. E levantou-vos, e tocou-lhe nele e disse: levanta-vos e não tenha medo. Vamos repetir essa mensagem do último versículo? E disse: levantai-vos e não tenha medo. Permaneça sentado nesta noite em nome de Jesus. Sentou minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em sua promessa, que são ricas e Irmãos, estamos diante do versículo da palavra de Deus, uma palavra que quer dizer: não tenha medo. A Bíblia diz que Jesus estava no monte da transfiguração, juntamente com o seu discípulo. A Bíblia diz que Jesus, quando estava com o seu discípulo, Jesus se transfigurou para o seu discípulo. E quando Jesus se transfigurou, a Bíblia diz que apareceram dois profetas. Apareceu Elias e Moisés. A Bíblia diz nesta noite que Pedro, Tiago e João, atônitos, olhando, observando o que estava acontecendo. E a Bíblia diz nesta noite que uma nuvem encobriu os discípulos de Jesus, e os discípulos agora eles ficaram com medo. A Bíblia diz nesta noite que uma voz saía no meio das nuvens dizendo: este aí é meu filho amado, em quem vos tenho comprado. A história vem nos dizer que Pedro, Tiago e João com medo, ele começa a dizer: esse mestre, vamos fazer aqui duas casas, vamos fazer aqui duas casas. Olha outras palavras que dizer: vamos fazer aqui dois tabernáculos, um para o Senhor e outro para Elias e outro para Moisés. Mas o discípulo estava comendo. A palavra medo na Bíblia nós vamos encontrar 365 vezes, tanto no Novo Testamento e tanto no Velho. Nós iremos encontrar a palavra medo na Bíblia. A Bíblia diz nesta noite que havia um homem, Jesus estava caminhando para a casa de Jairo. A Bíblia diz que Jairo, ele teve que quebrar o seu orgulho, Jairo teve que quebrar a sua soberba. Ele foi à procura de Jesus e disse: mestre, eu quero que o Senhor vá na minha casa, porque a minha filha está moribunda, a minha filha está quase morta. A Bíblia diz nesta noite que Jesus, ele foi em direção à casa de Jairo.
dizer que havia uma mulher, no dia que a filha de Jairo nasceu, uma mulher também ficou doente. No dia que a filha de Jairo nasceu, uma mulher pegou uma doença, e pela medicina judaica, ela escreve dizendo que aquela mulher não tinha nome, ela era conhecida pela sociedade, a mulher do fluxo de sangue. A história vem nos dizer que essa mulher não teve medo. Esta mulher saiu correndo e disse assim: olha, eu não estou nem aí o que a multidão vai fazer comigo, eu não estou nem aí o que vai acontecer na minha caminhada, na minha trajetória. Eu vou ao encontro do meu mestre, eu preciso tocar nele, porque eu tenho certeza, se eu tocar nele, eu vou ser curado da minha enfermidade. O segredo aqui neste culto é tocar em Jesus. Aleluia. A Bíblia nos diz que aquela mulher agora, ela sai e Jairo agora disse: mestre, vai na minha casa, porque a minha filha está muito doente. Mas Jesus para no caminho e faz uma pergunta: alguém aqui me tocou? E ninguém respondia, porque aquela mulher estava com medo. Jesus para, olha para trás e diz assim: ei, alguém aqui me tocou. E a Bíblia diz nesta noite que aquela mulher, ela se encorajou, ela teve coragem, ela levantou no meio da multidão tremendo, com medo, e disse: mestre, fui eu que te toquei. Jesus olha para aquela, mas era por isso. É por isso que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. É por isso que quando alguém me tocou, saiu poder do meu corpo, saiu virtude, porque alguém aqui me tocou. Jesus olhou para aquela mãe e disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. A minha Bíblia diz nesta noite que agora Jairo, com medo da resposta, com medo da situação que estava na sua casa, a Bíblia diz nesta noite que alguém chega e diz: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha está morta. Jesus olha para Jairo. Jesus olha para Jairo. Se eu pudesse estar ali presente, eu ia olhar dentro dos olhos de Jairo a revolta. Jairo agora revoltado. Jairo agora começa a olhar para Jesus e começou a pensar sobre ele. Por que o Senhor demorou tanto? Por que o Senhor ficou parado aqui? Por que o Senhor não foi logo para a minha casa? Porque talvez o Senhor pega a minha filha com vida. Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, foi você que me conduziu até aqui, mas agora eu quero pegar na tua mão, eu quero levar você na tua casa, eu vou entrar na tua casa, eu vou te dar virtude, eu vou te dar saúde, eu vou te dar alegria, Jairo, porque a tua filha não está morta, a tua filha dorme. Quem estava em volta de Jesus, todo mundo deu risada. Jesus olha e diz assim: olha, deixa eu só quero o pai da menina e a mãe. Eu quero meu discípulo junto comigo. Jesus chega até a menina e diz: Talita, quer dizer, menina pequena, levanta-te, anda. A menina levantou. E a Bíblia diz nesta noite que aquela casa se encheu de alegria, porque onde Jesus chega, algo acontece na casa. Algo está acontecendo aqui nesta noite, porque esta palavra está falando com alguém. Esta palavra está falando com alguém aqui nesta noite. Eu sinto que esta palavra está falando com alguém aqui. Alguém chegou aqui para ouvir esta palavra e dizer: ei, não tenha medo. O que os médicos não vai abrir para te dar a resposta da teu do seu resultado do teu exame. Acredite em Jesus. Não tenha medo. A Bíblia diz nesta noite que agora Jesus sai da casa de Jairo. Havia um homem, o homem chamado Eliseu. A Bíblia diz nesta noite que Eliseu agora, ele chega até o rei de Israel. Ele
Ele disse: olha, rei de Israel, não passa em tal lugar, não vai em tal lugar, rei de Israel. Existe uma emboscada para o Senhor, tem uma emboscada, tem alguém querendo te matar, não passa em tal lugar. E diz a Bíblia que o rei de Israel, ele fazia guerra contra o rei da Síria, e a história vem nos dizer que o rei da Síria, ele armou uma emboscada, ele disse: aqui vai passar o rei de Israel, vamos pegar ele aqui. E a história vem nos dizer, armou uma emboscada escondida para pegar o rei da Síria, o rei de Israel. Mas só que o rei de Israel foi alertado, o rei de Israel não passou, o rei de Israel não passou naquele lugar, porque o Deus enviou o profeta Eliseu e alertou o rei de Israel. A história vem nos dizer nesta noite que o rei de Assíria, ele levanta pela manhã, ele começa a dizer: tem alguém aqui neste meio de mim, tem alguém aqui que não gosta de mim, tem alguém aqui que é contra mim. E alguém foi lá e alertou o rei da Síria, o rei de Israel. É por isso que o rei de Israel, ele não passou aqui. A história vem nos dizer, a história vem nos dizer que o rei de Israel agora, a Bíblia vem dizer que o rei da Síria, alguém se levantou ali com as suas tropas. Ele disse: não, rei da Síria, não tem ninguém aqui que gosta do Senhor, todo mundo gosta do Senhor. Só que lá em Israel tem um profeta pelo nome chamado Eliseu. Ele alertou o rei de Israel para não passar em aquele lugar. Aleluia. E o rei de Síria perguntou: vem cá, aonde este homem mora? Aonde mora o rei? Aonde mora esse profeta? Porque eu quero pegar ele, eu quero cortar a cabeça dele, quero matar ele. E alguém trouxe: eu sei onde ele mora. Eu sei aonde ele mora. Mora aonde? Mora em Dotã. Então envia para lá carro e cavalo. Vamos pegar esse profeta, vamos matar ele, vamos acabar com ele. E a Bíblia dizia, pastor Wilson, a Bíblia dizia nesta noite que quando o sucessor de Eliseu, ele levanta pela manhã, ele encontra a sua casa cercada de soldados da Síria. E Geazi agora levanta, começa a tremer, começa a ter medo, e começa a dizer: ai meu Senhor, eu estou perdido, nós estamos perdidos, estamos cercados pelas tropas da Síria e vamos matar. Eliseu agora olha e começa a observar. Eliseu coloca a mão na cabeça do profeta Geazi, ele começa a orar dizendo: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver o que está conosco, porque é maior está conosco do que está com ele. Maior que está conosco. Que acredita, então levante a mão, glorifica Jesus, porque maior é o que está conosco do que está com ele. Porque o medo paralisa a fé. Quando nós temos medo, a fé nossa é paralisada. Quando você tem medo, a sua fé já não deixa mais de existir, porque você está com medo. Nós precisamos confiar, acreditar que Deus é conosco. Lembra de Gideão? Onde estava Gideão? Gideão estava com medo. Gideão estava trabalhando num lugar que não era para trabalhar. Gideão estava trabalhando, estava usando a ferramenta em lugar errado. Aonde Gideão estava era para malhar uva, não malhar trigo, porque Gideão estava com medo. E a Bíblia diz nesta noite que lá estava Gideão com medo, revoltado. A história vai nos dizer que o anjo aparece com a espada de fogo na mão e começa a dizer: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão olha para aquele varão que estava falando com ele: como pode o Senhor é comigo? Os midianitas vêm aqui comer a nossa comida, levar a nossa comida, mas eu sou o menor da casa de Manassés, eu sou o mais pequeno. E começa que você vem dizer que o Senhor é comigo. E Deus vai dizer: vai nessa tua força, não tenha medo, vai nessa tua força. Não vai com muito não, só vai com 300 soldados. Só vai com 300 soldados. Só vai com 300
só com 300. É com 300 que eu vou acreditar a vitória. É com 300 que a vitória será tua pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. A igreja precisa ter coragem. Vai nessa tua força. A história vem nos dizer que quando Moisés morre, está lá Josué chorando. Está lá Josué chorando e olhando aquela multidão de gente. E Deus falou com Josué, disse: Josué, até quando você vai estar postado aí, homem? Até quando você vai estar postado aí? Eis que Moisés, teu servo, está morto. Mas Josué, você tem um Jordão para atravessar. Eu quero te dizer uma coisa: pega a minha palavra, come a minha palavra, vive a minha palavra. Não aparta de você a palavra. É a palavra que vai te dar coragem. É a minha palavra que vai dar vitória. Vai nessa tua força. Eu serei contigo. Eu abrirei o Jordão e a minha igreja vai passar. Deus vai passar com a tua igreja esse Jordão. Mas Deus está conosco nesta noite. O que Deus quer que a igreja não tenha medo. Deus quer que nós confiamos no Senhor. Deus fala com o teu povo aqui dentro. No tempo da graça, Deus fala com o povo aqui dentro, pastor Valdenir. No tempo da graça, Deus fala com o povo aqui dentro da igreja, pastor Wilson. É no tempo da graça, Deus fala com o povo aqui da igreja. A Bíblia diz nesta noite que a Bíblia diz que havia um homem chamado Geazi, o rei Uzia, e este rei morreu. E a Bíblia me diz nesta noite que havia um profeta chamado Isaías. Isaías agora ele entra dentro da casa de Deus. E quando Isaías estava lá fora, Deus não falava com Isaías. Mas no dia que Isaías entrou dentro da casa de Deus, Deus fala com Isaías. E que Isaías começa a ver os querubins voando por cima dele. E cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, e com 2 cobriu os seus pés. Isaías viu Deus face a face. E Deus falou com Isaías dentro da igreja. É por isso que eu estou dizendo aqui: Deus está falando com alguém aqui através desta palavra. A história veio dizer que agora está Moisés. Estava Moisés com a multidão. O povo estava reclamando que Deus não falava com ele, só falava com Moisés. E Moisés, ele terminou entre Deus e o homem. O que Deus falava com Moisés, Deus chegava para Moisés e falava para o povo. O povo disse: chega, Moisés, eu quero que Deus fale comigo também. É isso que vocês querem? Sim, eu quero que Deus fale comigo também, conosco. E a Bíblia diz nesta noite que o povo foi para o pé do monte. Foi para o pé do Monte Horebe. E quando o povo chegou no pé do Monte Horebe, Moisés se afastou. Moisés se afastou e deixou o povo lá. A Bíblia diz nesta noite que agora o povo começa a olhar para cima. O tempo começa a escurecer. Começa a sair relâmpago. Começa agora a sair trovão. O monte agora fumega. O monte agora começa a pegar fogo. O monte agora começa a pegar fogo. Afumegando. O monte começa a se afumegar. E a Bíblia diz nesta noite que o monte tremia todinho. O monte estava tremendo. E a Bíblia diz nesta noite que o povo saiu correndo, com medo. E a Bíblia diz nesta noite: se o Monte Horebe pudesse falar, o Monte Horebe ia falar, dizer: olha, eu estou tremendo, sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está sobre mim. É por isso que agora que Deus está aqui. É por isso que a igreja está sentindo essa presença real. Aleluia. Para me terminar, aleluia. A Bíblia diz nesta noite que agora estava Elias. Estava Elias com medo. Elias saiu correndo com medo, porque existia uma mulher, a esposa de Acabe. A Bíblia diz dessa mulher chamada Jezabel. A história vai nos dizer que Elias agora, ele mata 400 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comia na mesa do rei. A história vai nos dizer que agora Elias acaba com esses profetas. Jezabel manda um recado para Elias, dizendo: Elias, então ora, eu quero que você venha aqui nos meus pés. Se você não vier aqui nos meus pés, eu vou mandar matar você, como matei os outros profetas. Jezabel estava acostumada
dar esse recado para Elias, porque ela é acostumada a falar com sua esposa Acabe. E Acabe era aquele homem que Jezabel dava ordem nele, ele obedecia o que ela falava, mas a Jezabel não sabia que ela estava falando com o homem de Deus, o homem que Deus estava falando com ele. E a história vem nos dizer que Elias não foi, mas Elias teve medo. Para onde que Elias foi? Com medo se escondeu numa caverna. Com medo se escondeu numa caverna. A história vem nos dizer que Deus agora aparece para Elias e começa a dizer: Elias, não tema, não tenha medo, eu sou contigo. Elias, eu quero te dizer uma coisa: enquanto você está aqui na caverna, eu já dei ordem, eu falei para o Cobos, eu já escrevi o interesse dele para os Cobos, eu conversei com os Cobos para ele ir para o Monte Horebe, e lá Elias, os Cobos, ele vai levar pão, ele vai levar carne, mas o que eu quero, Elias, que você não tenha medo, eu entregarei Jezabel na tua mão, como entreguei os 400 profetas. Deus quer que a tua igreja não tenha medo. Que nós acreditamos no Senhor, que nós viemos confiar no Senhor, que nós podemos confiar, porque no livro de Isaías Deus fala: não tenha medo. Deus fala com o profeta Isaías: Isaías, não tenha medo, eu serei contigo, não se assombra, eu serei contigo. A Bíblia nos diz nesta noite, em Isaías 41, e versículo 10, você vai ver essa palavra dizendo: não tenha medo, eu sou contigo. Deus é com a tua igreja, Deus é com o teu povo. Enquanto nós estivermos aqui, a igreja não precisa ter medo. O que vai acontecer, todos que vai acontecer nos nossos dias atual, daqui para frente, somente é cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. Tudo que nós iremos passar daqui para frente são palavras. Nós estamos vivendo tempos proféticos. A igreja de Cristo está vivendo tempos proféticos. Eu vi um pregador um dia, que eu estava pregando uma convenção esses dias, domingo passado, eu vi um pregador pregando pela parte da manhã. Ele falou assim: que essa aqui é a maior geração que nós estamos vivendo, é a última geração, é a melhor geração que nós estamos vivendo, é essa. Oh Deus. Quando chegou a noite do meu dia, do meu horário que eu preguei, eu já fui diferente. Eu tenho que dizer que essa aqui é a pior geração que nós estamos vivendo. Essa não é a melhor geração, a pior geração é essa. Eu sou de uma geração, pastores, eu sou de uma geração que as irmãs iam para o seguração, levavam o lenço para enxugar as lágrimas. Eu sou de uma geração que as irmãs dobravam o joelho, só levantavam quando o pastor batia o sininho. Eu sou de uma geração que as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eu sou de uma geração que no tempo de hoje é a pior geração, porque chega na igreja, as crianças com o celular assistindo filme, desenho. Mas na minha geração, as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Na minha geração, criança falava em línguas estranhas. Essa é a pior geração. Essa é a pior geração que eu estou vivendo, é essa. A pior geração, eu vejo o pregador dizendo que essa é a melhor geração. Não, essa é a pior geração. Eu sou de uma geração que ouvia consagração pela manhã. Eu sou de uma geração que opera jejuado e consagrava. Eu sou de uma geração que opera aceitava a correção. Essa eu sou de uma geração. Essa é a geração que eu sou. Eu aceitei Jesus com 5 anos de idade. Cantei no Cordeirinho de Cristo. Eu sou dessa geração e fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos de idade. Essa é a minha geração, mas não é a geração que eu estou vivendo hoje. Uma geração de crente fantasiado da igreja. Eu não sou dessa geração. Por que você tem tudo para ficar aí? Eu não sou de uma geração que gente que vem para a igreja para se mostrar, para se aparecer, não. A minha geração eu não via crente entrar na igreja. A minha geração, eu não via crente chegar porque eu estava de cabeça baixa, glorificando ao Senhor e pedindo a Deus para salvar o pregador, para Deus salvar a alma, e para Deus usar o pregador que está pregando a palavra de Deus. Essa é a minha geração. Hoje uma geração que nós estamos vivendo que o pregador está pregando, o pregador está torcendo para ele errar a palavra. Estão pregando uma geração que nós estamos pregando, as pessoas
e todos eram unidos no mesmo lugar. Essa é a minha geração. Não é a geração que nós estamos vivendo nesse tempo de hoje, meu. Uma geração terrível, uma geração perversa. A Bíblia diz que Jesus falou assim, irmão, é muitos que vão subir no arrebatamento. Jesus disse, não são poucos que vai subir. O povo ia entrar pela porta estreita, porque a larga é muitos que passam. Precisamos de palavra pesada, não mata crente, e matar já estava morto. Palavra pesada, doutrina, não mata crente, se matar já estava morto. O que mata crente é crente que bebe ceia junto com você, e daqui a pouco você está ouvindo que está falando mal de você pelas suas costas. É isso que mata crente. O que mata crente, doutrina não mata crente, pregação pesada não mata crente. O que mata crente é crente que bebe ceia junto com você, e daqui a pouco está lá fora falando mal da igreja, Assembleia de Deus, da aliança. É isso que mata crente. O que mata crente é isso. Palavra não mata crente. Matasse de Jesus, estava tudo morto. Se matasse crente, Pedro, Tiago e João não era discípulo de Jesus, porque era tudo analfabeto, era pescador, todo pescador é contador de lorota. A história não conta isso, mas que vocês sabem, todos os pescadores gostam de contar piada, contar lorota. A Bíblia diz esta noite, mas quando Jesus libertou Pedro, ele ganhou 5.000 almas aos pés de Jesus na porta do templo. E depois Pedro começou a doutrinar a igreja. A igreja de Sardo foi uma das igrejas mais perseguidas. Mas a igreja de Tiatira foi a pior igreja que tinha de Apocalipse. A pior igreja de Tiatira foi a igreja de Tiatira. A pior igreja do livro de Apocalipse. A pior é a igreja de Tiatira. Porque ela pegou todos os tecidos de Isabel. Todos os costumes de Isabel e levou para dentro da igreja. Então eu provo hoje da igreja dizer até quando os pastores, você vai tolerar Jezabel como mulher profetiza aqui dentro? Até quando vocês vão continuar a deixar essa mulher falar aqui dentro, trazendo coisa que não provém, trazendo coisa que não é certa, que não é lícito? Até quando? A pior igreja que tinha no Apocalipse era a igreja que tinha. Essa foi a pior igreja. Mas o anjo foi lá, corrigiu ela. E Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Que a sua vida se eleve para Deus. Essa palavra eu vi essa palavra no flash para o teu coração. E eu vi o Senhor falar para o meu filho. O meu filho está alimentando com essa palavra, dizendo: não tenha medo. Foi ou não foi? Deus te abençoe nesta noite. Continua conosco. Irmãos, antes de eu passar, eu estava conversando com o pastor Wilson. A igreja que estava reunindo ali, aonde eu estava, eles me deram eu pedi minha carta, né? A gente sabe que o cristão tem que, Paulo fala que nós somos a carta. Nós somos a carta. Quer conhecer a igreja? Pergunta se você da tua casa. Pergunta as pessoas que moram na rua da tua casa, sabe quem é você? Ser crente aqui dentro é fácil. Pastor Wilson, pastor Montenegro, vai me ver, Deus. Gravado, é fácil de eu mostrar que eu sou pastor. Se mostrar que você é crente, é lá no seu trabalho, no seu serviço. É lá na escola que você estuda, a rua da tua casa. É pessoas olhar para você e saber se você é crente ou não. Aqui dentro nunca é pai de santo, nunca é santo. Beleza? Todo mundo é pai de santo aqui dentro. Porque nós somos santos. E a história mesmo, eu quero dizer para os irmãos que o meu pastor me deu uma carta. Quando eu cheguei em casa, quando eu olhei a carta, estava escrito lá, com um xizinho lá, carta de apresentação. E eu falei assim: rapaz, eu te pedi carta de mudança, eu não quero carta de apresentação. Aí eu fiquei de voltar lá para pegar a carta, coisa que passou mesmo. Passou mesmo assim que não precisa. Eu não preciso. Mas eu quero ir lá pegar a minha carta certa, para o meu coordenador Serginho. Eu mostrar para os irmãos que eu estava comigo lá. Eles não queriam que eu saísse, mas eu quero pegar a minha carta de mudança e trazer aqui. Quinta-feira eu quero entregar a minha carta aqui em nome de Jesus, amém? Passei a temporada, acho que estou voltando de novo. Já que eu falei, né? Já eu volto de novo.